Olá pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Villanova e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como criar um assistente de IA inspirado no HAL 9000 do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então vamos lá. Esse assistente de IA que eu desenvolvi, você pode controlar utilizando o servidor web. Aqui, por exemplo, está o código em HTML, CSS e JavaScript que vocês precisam utilizar para poder enviar as perguntas, seja por meio de um campo de texto ou por comando de voz. Funciona de ambas as formas, mas no caso do comando de voz, é preciso que o site, a aba, seja considerado seguro. Nesse caso, o endereço de IP ele tem que ser considerado seguro. E para que isso possa acontecer, vocês podem utilizar o comando de voz por meio desse código HTML, CSS, JavaScript, e nesse campo aqui, deixa eu ver aqui, e aqui ó, nesse campo aqui, substituir, ou melhor, complementar, colocando o endereço de IP bem aqui. Porque assim, como o endereço de IP é classificado como não seguro, não vai permitir que você utilize o microfone para fazer uma pergunta por comando de voz. E é claro, é preciso considerar também o fato de que... como é que eu explico? Ah, sim. E outra forma que você pode utilizar para utilizar o comando de voz é colocar o endereço de IP por meio do ngrok para ele criar um HTTPS e tornar o acesso ao IP do ESP32 de forma segura. Ok. Então, vamos lá. E é claro, num dos vídeos anteriores, eu tinha mostrado a vocês como criar um assistente de IA inspirado no Italy do jogo Portal 2. Porém, galera, aquele assistente de IA que eu tinha mostrado, ele estava limitado a respostas curtas e simples, que podiam ser cálculos matemáticos, ou nome real de celebridades, ou capital dos países. Mas nesse caso, eu consegui descobrir uma maneira de como configurar o S32S3 de modo que ele possa exibir, por meio de um áudio, respostas ainda mais longas. E é claro, para isso, galera, para que ele possa exibir respostas maiores, longas, que não sejam somente capital de um país ou cálculo matemático, é preciso vocês obterem uma API da Azure e uma chave também para poder utilizar um áudio no S32S3. E a ideia é simples. Lembrando que também é preciso utilizar um módulo e um cartão SD de 32 GB para que isso possa acontecer. Pois bem, galera, quando você consegue obter uma chave de API da Azure, aqui ó, é obrigatório ter esses campos, esses header aqui, para que você possa configurar, escolher quem vai ser a voz do áudio que será gravado, o texto que corresponde à pergunta que vocês fizeram, e ele será salvo no arquivo nesse formato audio.mp3. E é claro, para que o áudio possa ser gravado direto no cartão SD, é só chamar essas funções aqui. Pois bem, o arquivo que será enviado ao confirmar que não houve erro durante quando ele tentou localizar a chave de API da Azure para enviar o arquivo de áudio, ele vai gravar dessa forma. É só chamar myfile, pronto, .println, e o arquivo de áudio enviado ele vai gravar direto nesse arquivo audio.mp3. E é claro, vocês têm que chamar filewrite, porque se vocês chamarem file append, o que vai acontecer vai ser, ele vai complementar o arquivo de áudio com todas as perguntas que você já fez. Mas para que fique um arquivo que só vai exibir um único áudio, com base na última pergunta que você fez, é obrigatório utilizar filewrite para que o áudio antigo seja substituído pelo novo, com base na pergunta que vocês fizeram. E é claro,
conforme eu já tinha dito, nesse projeto ele consegue exibir áudios com respostas mais longas, como eu tinha dito. Porque antes, galera, eu tinha utilizado essa API aqui do Google Translate para que pudesse ser exibido respostas curtas. Porém, eu decidi utilizar a da Azure porque, assim, ela não funciona utilizando a ideia de stream, o formato stream, que exibe na hora o texto da resposta, que exibe na mesma hora o texto da resposta. Pois bem, como eu tinha dito antes, o Google Translate estava limitado somente a respostas curtas. Ele estava limitado somente a respostas curtas. E eu ainda estou usando ele nesse projeto, mas só para exibir respostas curtas. Por exemplo, se houve erro na hora de tentar criar o áudio. E por aí vai. E é claro, ele também exibe um erro caso tenha havido problema na leitura do módulo ou do cartão SD. Também exibe essa resposta curta em formato de áudio. E é claro, para que você saiba qual é o endereço de IP dele, ele exibe também por meio dessa API Google Translate o endereço de IP. Mas, diferente do que eu tinha mostrado em vídeos anteriores, para que ele possa exibir, não basta você converter o endereço de IP desse jeito que está aqui, string, parênteses, API. Digo, IP. Falei errado, desculpa. Não basta você chamar somente essa função. Ele tem que ele tem que exibir o valor correto do endereço de IP da sua placa S32 por meio desse laço for. Certo? Ele tem que configurar dessa forma. Não basta você chamar somente isso, porque senão não vai funcionar e ele vai exibir o valor errado. Aí, ele também, na hora de exibir o endereço de IP no formato de áudio por meio dessa API do Google Translate, ele também inclui a parte em que o ponto é chamado, para que você possa digitar o endereço correto de IP na hora de você acessar o seu servidor web para usar o assistente de IA. Lembrando que como eu usei o S32S3, ele está limitado somente à rede Wi-Fi 2.4 GHz. E mais para frente haverá nesse canal mais projetos com o S32C5, capaz de localizar a rede Wi-Fi tanto 2.4 quanto 5 GHz. E é claro, para esse projeto eu também utilizei uma API do Google Gemini, como eu já tinha mostrado outras vezes, e limitei o número de tokens a 1024. E é claro, eu recomendo que para esse projeto vocês utilizem o S32S3, porque diferente dos modelos anteriores, que só tem 4 MB de memória flash, o S3 tem ao todo 16 MB de memória flash. E é claro, logo após ter dado tudo certo e a resposta ter sido exibida, é chamado, quer dizer, logo após a resposta ter sido exibida, é chamada a função que vai gerar o áudio e salvar ele localmente no cartão SD de 32 GB. E é claro, logo após ele ter terminado de criar o áudio, ele então exibe o áudio que está no formato MP3. Ele consegue localizar o áudio localmente no cartão SD e exibir ele no formato MP3. Pode ser, assim, já teve casos em que fizeram testes utilizando o formato WAV. Ele funciona também, não só MP3, mas para esse caso recomendo o uso do MP3. E é claro, é obrigatório que essas funções aqui sejam chamadas para que o servidor web possa funcionar e aqui para que o áudio possa ser executado de forma correta. Porque, como eu disse, diferente do primeiro assistente de IA que eu criei, inspirado no Whitley, esse daqui, por exemplo, que é inspirado no HAL 9000, ele está configurado para poder exibir respostas ainda maiores. E como eu disse, para que ele possa exibir respostas maiores, aquela
API do Google Translate nunca ia funcionar, somente com respostas curtas. Por isso que nesse projeto aqui que eu mostrei, ele grava o áudio localmente em um cartão SD e exibe ele logo após ter terminado de gravar o áudio. Como eu disse, para que possa funcionar, vocês precisam obter uma API da Azure, AZURE, e escolher quem vai exibir o arquivo de áudio para ser gravado localmente no arquivo SD. Vocês podem escolher diferentes autores ou atores para gravar o áudio no assistente de IA de vocês. Mas como eu disse, a principal vantagem que ele tem sobre o projeto anterior do Italy é justamente essa, poder gravar áudios localmente e exibir respostas ainda maiores do que aquelas que seriam exibidas se você utilizasse a API do Google Translate. Bom, então é isso. E agora eu vou mostrar para vocês 2 testes que eu tinha feito com o HAL 9000 e funcionaram perfeitamente. Pois bem, galera, eu tive que fazer uma gambiarra pelo notebook porque esse PC que eu tenho é avançado, mas a placa-mãe que eu tenho não é wireless. E eu tô sem adaptador wireless para Wi-Fi, tô só no cabo de rede. Aí, como eu tô usando uma rede diferente por meio do cabo de rede no padrão 568A, ele não conseguiu localizar o endereço de IP, então eu tive que usar um notebook. E é claro, quando vocês forem acessar, ele funciona. Esse vai ser o resultado. Quando vocês forem acessar o HAL 9000, esse será o resultado. Aqui vocês podem utilizar o comando de voz. Aqui podem enviar o texto que foi exibido nesse campo. E aqui, ó, vocês podem regular o volume. Pois bem, o módulo que gera áudio você pode regular o volume, que varia de 1 até 21, que é o limite, 21 é o limite máximo. Na hora que você for gerar o áudio, e quando você tiver acessado pelo computador, o servidor web vai ser exibido desse jeito. E é isso, basicamente, quando vocês forem acessar. E é claro, funciona pelo celular também, mas pelo celular não ficou muito bem configurado. Por isso que eu recomendo que vocês utilizem pelo computador ou pelo notebook, porque pelo celular não ficou muito bem configurado, não. Bom, sem mais delongas, vou mostrar para vocês ele funcionando. Até daqui a pouco. A segunda lei da termodinâmica pode ser expressa de diversas formas, mas todas elas abordam a direção dos processos espontâneos e o conceito de entropia. Aqui estão algumas das formulações mais comuns. Em termos de entropia, em um sistema isolado, a entropia, uma medida da desordem ou aleatoriedade, sempre aumenta ou, no máximo, permanece constante em um processo reversível. Nunca diminui. Matematicamente, S menor ou igual a zero. Em termos de calor, é impossível construir uma máquina térmica que converta todo o calor em trabalho sem rejeitar alguma quantidade de calor para um reservatório mais frio. Em outras palavras, não existe um processo cíclico que tenha como único efeito a absorção de calor de uma fonte e a conversão integral desse calor em trabalho. Em termos de processos espontâneos ocorrem em uma direção que aumenta a entropia do universo, sistema mais vizinhança. Implicações importantes da segunda lei. Direção dos processos. A segunda lei define uma flecha do tempo, indicando que os processos têm uma direção preferencial. Por exemplo, o calor flui espontaneamente de um corpo quente para um corpo frio, e não o contrário. Limitações da eficiência. A segunda lei impõe limites teóricos à eficiência de máquinas térmicas e outros processos de conversão de energia. Entropia e desordem. A entropia está relacionada à desordem ou aleatoriedade de um sistema. Processos espontâneos tendem a aumentar a desordem. Irreversibilidade. A maioria dos processos da natureza são irreversíveis, o que significa que não podem ser desfeitos sem deixar rastros no ambiente. A capital do Brasil é Brasília. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal para acompanhar mais projetos. Qualquer dúvida pode postar nos comentários que eu irei responder. E até o próximo vídeo, pessoal!
Falou, Diz. Até mais, pessoal. Tchau.